Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui um pedacinho do treino do Flamengo hoje, o Mengão que está se preparando para a grande final do Campeonato Carioca, e os comentaristas falaram sobre algumas mudanças que o Vitor Pereira está realizando no Flamengo. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like, compartilhe o vídeo e vai nos comentários e escreva para você qual deve ser a escalação ideal para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então reagir às notícias do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. É o seguinte, daqui a pouco vamos falar da volta do Flamengo aos treinos. O Brasileirão Sub-20 não deu para o Botafogo contra o Atlético Mineiro. O Vitinho do Galo roubou a bola no meio-campo, arrancou, driblou o Cauã na habilidade e fez. Vitinho! Golaço do Vitinho que garantiu a vitória do Atlético. E ainda teve dedicatória para o pai dele, seu Valdeci, aniversariante do dia. Pai, parabéns pro senhor mais uma vez, esse gol dedicado ao senhor. Te amo, tamo junto. E também teve golaço no jogo entre Flamengo e Bragantino. Repara aí no Matheus Gonçalves, camisa 8 do Flamengo, nessa jogada toda. Ele se livra da marcação de 4 jogadores do Bragantino na maior categoria e frieza também, né? Aí arranca em direção ao gol, toca pro Peterson, recebe de volta e a finalização foi no cantinho. Foram 26 toques na bola na jogada inteira, 4 do Peterson, 22 do Matheus. Muito feliz ali, consegui sair do meio de campo ali arrastando a bola, consegui fazer uma bela finalização direita e consegui fazer um golaço. Matheus Gonçalves, que já faz parte do elenco profissional do Flamengo, aliás, decidiu o clássico com o Botafogo no Carioca, lembra? Só voltou para a base porque o time do Vitor Pereira está nesse intervalo aí de 11 dias sem jogar. O gol do Matheus Gonçalves foi o 4º do Flamengo em cima do Bragantino. Vitória por 4-3. Deixou o time na liderança do Grupo A do Brasileirão Sub-20. Mas é o seguinte, vamos lá pro Ninho do Urubu conversar com o Eric Faria, já tá aqui no telão. O Flamengo teve 3 dias de folga, agora acabou a moleza. Deu pra ver alguma coisa aí, Eric? Oi, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte. Deu, mas não deu, né? Depois de um longo tempo, o Ninho do Urubu reabriu as portas para os jornalistas. A gente teve acesso aos primeiros 15 minutos dessa atividade. O que a gente pôde ver é o que mais ou menos todo mundo já sabia. O Arrascaeta não estava no campo, está no departamento médico tratando de um problema no pubis. E desde já a gente pode dizer que o craque uruguaio é sim uma grande dúvida para as finais do campeonato. Eu lembro que as partidas contra o Fluminense vão acontecer nos dias 1º e 9 de abril, portanto daqui a 9 dias acontece o primeiro jogo, mas o Arrascaeta com problema no pubis é dúvida. O Gabigol também não foi para o campo, mas aí é um problema mais leve, ele está fazendo um trabalho de realinhamento muscular na academia. Como eu disse, o Vitor Pereira terá todos esses 9 dias para preparar o time para essa primeira partida da decisão, e um jogador que vem muito bem em 2023 é o lateral esquerdo Ayrton Lucas. Vamos ver a reportagem. Procure na internet por Ayrton Beijinho. E algumas das imagens que você vai ver são essas. Chama a atenção mesmo a tatuagem no pescoço. Tanto que já virou apelido. No domingo, o companheiro Mateuzinho, que se recupera de lesão, postou esse vídeo após a vitória sobre o Vasco. Respeita Beijinho! O lateral esquerdo chegou ao clube no ano passado por empréstimo. Veio para ser reserva do experiente Felipe Luiz. Durante a negociação ele se machucou, o que acabou atrasando o aproveitamento dele no time. Quando o Dorival Júnior chegou, Ayrton Lucas já estava recuperado, tanto que marcou um gol contra o Cuiabá no segundo jogo do treinador. Mas o grande momento em 2022 aconteceu na final da Libertadores. Ainda no primeiro tempo, entrou no lugar do Felipe Luiz machucado e numa arrancada sofreu uma falta do zagueiro Pedro Henrique, que acabou expulso. Logo depois, Gabigol abriu o placar e garantiu o tricampeonato.
No início de 2023, o Flamengo decidiu contratar o Ayrton Lucas definitivamente e pagou o equivalente a quase 40 milhões de reais. O lateral, então, assinou um contrato por 5 temporadas. E, finalmente, o homem do beijinho pôde assumir de vez a sua grande paixão. O Potiguar foi revelado pelo Fluminense, mas sempre foi torcedor rubro-negro. E o casamento esse ano está indo muito bem. É um dos jogadores mais regulares da equipe. Foi um dos poucos a se salvar na campanha do Mundial. A gente não teve um começo de temporada muito boa, né? Tá perdendo finais. Além do gol marcado domingo, Ayrton Lucas, titular em 11 partidas, tem 2 assistências. Uma delas para o bonito gol do Pedro contra o Palmeiras. Nesse momento, antes das finais do Carioca contra o Fluminense, o que o Ayrton quer é dar beijinho, beijinho e tchau, tchau para a má fase do Flamengo. Tem o Everton Ribeiro aqui de costas, o Rodrigo Caio, então a gente já tem as primeiras Ayrton imagens. Lucas ali, o Arrascaeta ali, não é? Esse com a bola... Não é, acho que é o Varela aquele ali. É o Varela. É. Então a gente já tem aí o início do treino, acho que é provavelmente o que a gente vai ver, né? Esse aquecimento, o bobinho, né, Mário? Quem que é esse aqui? Tem o Cebolinha, tem o Fabrício Bruno. Mas o Arrascaeta a gente não viu ainda. O Pedro ali, né? De é o frente. Pedro. Os dois loirinhos, é o Pedro. O Ayrton Lucas ali, a bola pegou no Ayrton agora. E o Arrascaeta deve realmente, claro, o Pedro já vai conversar com a gente, mas o Arrascaeta, aparentemente, né, Pedro? Pelo que a gente está vendo aqui, em campo, neste momento, o Arrascaeta não tá. Como você falava, ainda é aquele trabalho bem específico com o meia. Tudo bem, Bruno? A gente agora entrou aqui no Ninho do Urubu para esses minutinhos para acompanhar ali. Basicamente o aquecimento, como vocês podem ver, realmente o Arrascaeta não está no gramado junto com o grupo, porque é o jogador que está nesse momento no departamento médico do Flamengo, se recuperando da lesão na coxa esquerda. Além dele, o Gabigol também não está em campo, mas a informação que o Flamengo passou para a gente aqui é que ele está fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. Então não tem nenhum problema físico exatamente, é apenas um trabalho específico de reequilíbrio muscular. No gramado estão Varela, por exemplo, que também tinha aquele problema de pubalgia, já tinha até voltado no último jogo, mas era um motivo de preocupação. O Pablo, questão da coxa esquerda, também já está com o grupo. O Bruno Henrique também há muito tempo fora, a questão da lesão no joelho, vem voltando aos poucos, está treinando com o grupo, ainda muito provavelmente não vai atuar nesses jogos decisivos contra o Fluminense. Mas é o Flamengo fazendo o seu treinamento aqui no Ninho do Urubu. Então, portanto, repetindo para quem está acompanhando a gente agora, o Arrascaeta ainda no DM, fazendo a sua recuperação. O Flamengo correndo contra o tempo para ter o jogador na decisão, primeiro jogo contra o Fluminense, dia 1º de abril, Maracanã 20h30. E o Gabigol fazendo um trabalho de reequilíbrio muscular. É esse o panorama do treinamento do Flamengo nessa manhã aqui no Ninho do Urubu, Bruno. Aquela rodinha ali do lado... Agora tá essa rodinha do lado direito, tem uma rodinha ali do lado esquerdo, que tem o Pedro e aí tem o Bruno Henrique ali. Eu ia até fazer a pergunta pro Pedro Henrique Torres, mas o Bruno Henrique na outra roda de bobinho ali, ele tá participando também. Então o Bruno Henrique segue nesse trabalho de campo, né? Já com bola com seus companheiros. Outro jogador que, pelo menos não sei se o seu Eugênio tá comigo nessa, mas assim, paira muita dúvida, né? Como que ele vai voltar, porque ele é um jogador essencialmente de explosão e velocidade. Ele vem de uma lesão complicada, é um outro jogador com uma idade mais avançada. Então até ver como que ele vai se adaptar, se ele vai virar um jogador de jogar mais curto, se ele vai conseguir jogar por dentro. É uma dificuldade que ele tem, então eu tenho muita essa curiosidade para ver. Como encaixá-lo no time, né? Nesse time Porque quando ele sai, quem entra no time é o Pedro. Aí você muda pro Losango, né, no caso. E aí, como é que faz agora? Vai encaixar onde? De ala? Poderia até se pensar nisso. Mas aí você tem hoje um Ayrton Lucas que está jogando bem e recompõe muito melhor. E é muito difícil cobrar de um jogador que ficou tanto tempo parado que ele volte para jogar em ala. Fazer corredor. Então, assim, você poderia reforçar ali a marcação por aquele lado. Ele é um jogador de jogar aberto, mas não de ficar espetado o tempo todo. A melhor versão do Bruno era aberto e chegar na área, até como segundo atacante em vários momentos. Porque se a gente ficar falando da dificuldade do Flamengo sem bola, você pensa assim, tá, com 3 no meio e 3 na frente. Com um aberto, joga o Gabigol mais para a direita, o Pedro centralizado, o Bruno Henrique mais para a esquerda.
E aí vai Arrascaeta, Thiago Maia e Gerson. Quem marca nesse time? Então, é o que a gente falou, o time de Quem marca nesse time? Já é um problema agora, que ainda não tem o Bruno Henrique, né, de volta, porque o Flamengo já tem 3 jogadores com pouca participação sem a bola, que são o Gabigol, o Arrascaeta e o Pedro. Eles dão algum combate, mas pouco, perto do que se pede. E o Flamengo sofre com isso. Sofre defensivamente. Aí você acrescenta mais um que participa pouco, é complicado para você ser competitivo. O futebol hoje, ele cobra preços altos para equipes que não estão ligadas nessa questão do sem a bola. Então para quebrar a cabeça, mas é trabalho do técnico, ele tem que quebrar a cabeça e encontrar as soluções. Eu acho que vai acabar ainda virando alternativa num primeiro momento para Gabigol e Pedro. Mas essa fila não tem o Cebolinha, não tem o próprio... Mas o Cebolinha, eu não vejo o Cebolinha jogando por dentro, como os dois jogam. Eu acho que o Bruno vai acabar virando um segundo atacante ou um próprio centroavante, porque ele vai ter que se adaptar. Porque ele tem características para isso. Ele é muito bom na bola aérea, muito forte. E ele se deu muito bem com o Gabigol com isso, né? Do Gabigol cruzar para ele, né? Mas sempre partindo do lado de velocidade, né? A minha dúvida você vai pegar um time fechado. E aí você tem que jogar curtinho. Você tem que ter aquele negócio do bom controle. E nesse sentido, quando ele foi para a seleção, chamou a atenção que ele teve dificuldade. Ele, nos treinos da seleção, uma das questões que a comissão, assim, meio que, não tá legal, é essa questão do jogo curto. Então, e até a questão do Cebolinha. O Cebolinha tá jogando de ala, porque dentro do sistema que o Flamengo joga hoje não tem ponta. Sim. Entendeu? Não cabe ele. Como não tinha o do ano passado do Losango do Dorival também. Ô Pedro, qual que é a ordem dessa fila então? Essa fila onde está então o Bruno Henrique aí no ataque do Flamengo e não sei se você tem aí mais informações sobre o Gabigol também. Bruno, agora no momento o Bruno Henrique tá bem atrás, né? Porque ainda tá fazendo todo um trabalho de recondicionamento, até a expectativa que ele pudesse voltar ali para maio, junho, mas até antecipou um pouquinho, enfim, está apresentando uma boa recuperação, mas ainda, como o Renato disse, tem que ver como é que ele vai voltar ainda, de fato, vai voltar talvez ali em abril, fazendo alguns movimentos em campo, ganhando alguma minutagem, tem que ver como é que ele vai se recuperar. O Gabigol é questão de reequilíbrio muscular que ele está fazendo dentro aqui do Ninho do Urubu. Em princípio, pelo que eles informaram todos nós aqui, ele não preocupa. Acabaram de gritar aqui 3 minutos, contadinho o tempo aqui, então vou me antecipar e também falar o que precisa ser dito aqui também. Só registrar, Bruno, infelizmente, os companheiros do site UOL foram barrados aqui para entrar no Ninho do Urubu hoje, muito por conta daquela matéria de uma denúncia sobre a questão do engenheiro do Ninho do Urubu e tudo mais. Como há um litígio, questão judicial entre Flamengo e UOL, o Flamengo argumentou isso, então o repórter Alexandre Araújo foi barrado e não pôde entrar junto com o restante da imprensa aqui no Ninho do Urubu hoje, permaneceu lá no portão, foi informado, então ficou do lado de fora, ele acabou impedido de entrar e exercer a sua profissão aqui dentro do Ninho do Urubu hoje. Isso foi avisado agora ou já tinha sido avisado antes? Não, ele foi comunicado agora. Foi comunicado aqui quando chegou aqui na porta pelos assessores de imprensa do Flamengo e permaneceu lá na porta, ficou do lado de fora. Assim que toda a imprensa entrou, Eugênio, o Alexandre ficou lá do lado de fora, foi informado pelos assessores do Flamengo. Então é isso daí, nação. Se inscreva no canal, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.